I was running in the shadows, chasing all my fears, drowning in the silence, crying secret tears. Every promise that I made, I broke it on my own. But your mercy found me, Lord, it called me home. I was searching for an answer in the world outside, trying to fill the hunger nothing could satisfy. But then I heard you whisper, gentle, soft and true, child, I never left you, I've been waiting for you. And I fall on my knees with my hands lifted high. I can't hold back the tears when I look in your eyes. Grace like a river is washing me clean. Jesus, forever you're all that I need. Jesus, I love you more than life itself. You carried my burden when I had nothing else. I love you, my Savior, my friend. Your love is the reason my story won't end. Jesus, I love you, I'll sing it forever. Through storm and through fire, nothing can sever. Nós contemplamos cada detalhe dessa chama. Não foi apenas uma série, foi um processo. Nós descemos a base e aprendemos que quem quer ser luz precisa ter reserva. Nós olhamos para o vidro e entendemos que o caráter protege o brilho. Nós tocamos o pavio e descobrimos que sem vida interior não existe fogo duradouro. Nós fortalecemos as hastes, porque toda chama verdadeira será atacada. Nós seguramos a alça e assumimos que a luz que não se move não cumpre o propósito. Mas hoje, nós levantamos os olhos, porque existe uma parte mais alta, a cúpula de ventilação. O lugar por onde a fumaça sobe. E aqui está a verdade que poucos pregam. Toda chama produz luz, mas também produz fumaça. Toda entrega gera brilho, mas também gera desgaste. Todo chamado produz impacto, mas também produz pressão. E se a fumaça não tiver a saída, a própria chama se sufoca. Quantas pessoas começaram acesas, mas terminaram apagadas? Não por falta de óleo, não por falta de dom, mas por falta de liberação. Guardaram frustrações, guardaram cansaço, guardaram lágrimas, guardaram perguntas não respondidas. E a fuligem começou a escurecer o vidro. Hoje, Deus nos chama para algo mais alto. Porque enquanto a terra vê a sua luz, o céu observa o que está subindo. No Antigo Testamento, a fumaça do altar subia como cheiro suave ao Senhor. Quando você ora, sobe. Quando você renuncia, sobe. Quando você permanece fiel em silêncio, sobe. Porque sua fumaça não é desperdício. É testemunho de que você está queimando por algo eterno. Ser luz não é apenas brilhar diante dos homens. É permitir que tudo o que o fogo produz seja entregue a Deus. É aprender a queimar e deixar subir, porque a chama que permanece é aquela que tem ventilação.
Hoje, não estamos encerrando uma série. Estamos selando uma identidade. Nós somos lampiões. Temos tanque, temos pavio, temos proteção, temos disponibilidade. Mas, acima de tudo, temos algo que sobe aos céus. E enquanto a fumaça sobe, a glória desce. Hoje não é o fim da maratona, mas sim o início de uma geração que decidiu queimar até que o céu responda. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Pessoal, hoje nós estamos na última mensagem da nossa maratona, mas a gente começa a outra depois. Porque não tinha mais peça para tirar desse lampião. Eu poderia ter arranjado algo mais complexo. Mas, amém. Na verdade, quando Deus me deu essa imagem do lampião, eu nem sabia o que eu ia falar. Deus me deu a imagem do lampião, eu falei, vamos ver o que vai sair disso. E nós estamos terminando hoje, né, com essa última mensagem, que é a cúpula superior de ventilação, que significa a sobrevivência do lampião. Vamos para o Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Esse é o texto que nós vamos usar como a nossa referência. Amém. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Amém. Feche os olhos. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, nessa jornada espiritual que nos trouxe muitas coisas importantes. Nós somos gratos, porque o Senhor fala conosco. Nós queremos consagrar mais uma vez esse culto nas tuas mãos, na certeza da nossa vitória. Que o nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos atentos, para entender qual é o propósito. Porque se a palavra entrar em nós, nós sabemos que ela vai frutificar. Por isso, abre os ouvidos daqueles que têm ouvidos fechados. Não deixe que o Deus desse século feche o entendimento das pessoas, mas que nós sejamos liberados para cumprimento do teu propósito. É o que nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Até aqui o lampião representou para nós um conjunto de peças. Ok? Um conjunto de peças que formaram o que a gente pode chamar de um sistema espiritual que é apto para gerar luz. O lampião é um conjunto de peças que formam um sistema, por analogia, espiritual, que está apto para gerar luz. Cada componente desse lampião, cada peça, revelou algumas áreas da nossa vida. Revelou áreas que nós precisamos cuidar. Depois que o lampião está montado, né, com todas as peças, todos os detalhes, é necessário que nós tenhamos um sistema de proteção que garanta a funcionalidade do lampião. Então, da mesma forma como a vida espiritual precisa de proteção, embora você possa ter uma vida espiritual poderosa, porque Deus levanta homens e mulheres poderosos. Mesmo assim, nós precisamos que a nossa vida espiritual seja protegida. Então imagina que a sua vida espiritual é a chama que queima, é o fogo que produz a luz para a humanidade. Mas nós precisamos proteger o sistema, porque para que haja essa chama, é tão interessante, que cada coisa foi bem desenhada. Esse não é um projeto comum. Existe muita inteligência embutida dentro de um lampião para que a chama permaneça acesa. O excesso de vento, de oxigênio pode apagar a chama, a falta pode apagar a chama. Tem que haver um controle de temperatura, tem que ter arrefecimento, tem que ter controle de saída de gases, tem que ter um reservatório que possa fazer durar essa chama por muito tempo. Então é muito detalhe, por isso que ele é muito interessante.
Então nós chegamos hoje no ponto mais alto do lampião. E esse ponto mais alto do lampião, vocês já estão vendo a parte superior do lampião, porque até agora nós falamos do tanque, que significa a capacidade, falamos do vidro, que representa o caráter, nós falamos do pavio, que representa a vida interior, das hastes de proteção, que são os guardas espirituais, e da alça, que é a disponibilidade para ir, ou para o id, né, para sermos levados para as nações. Mas hoje a gente vai falar sobre a cúpula superior de ventilação. Olha que interessante. Por isso que eu destaquei uma cor diferente, para que vocês entendam qual é a peça. Cúpula superior de ventilação do lampião, que é por onde entra o oxigênio e por onde sai a fumaça residual. É por esse lugar. Então, essa peça, ela é responsável para manter a chama acesa, através do controle de calor, pressão, oxigênio. É ela que faz esse trabalho, liberação dos gases. Esses gases residuais que sobram da queima, que é a fumaça. Por isso, vocês imaginem a pressão interna e o calor que uma chama acesa produz dentro do lampião. Vocês imaginam? Queimando, 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 produzindo pressão, produzindo calor, porque quando os gases se expandem através da queima, produz pressão. Se essa pressão não for liberada, a tendência do lampião é explodir. Se ele fosse hermeticamente fechado, blindado, ele iria explodir. Aliás, ele não iria nem ter chama, porque não tem entrada de oxigênio. Por isso que o desenho é muito interessante. A vida espiritual de uma pessoa é como um lampião, passa por pressões. A vida espiritual passa por pressões internas, porque a pressão é interna, não é só pressão externa. Nós temos uma vida espiritual, nós produzimos a luz, mas nós passamos por pressões internas, que são as piores pressões, porque é onde a coisa acontece. Então, essa árdua missão de produzir luz gera muita pressão. Então, você acha que uma pessoa iluminada, ela tem uma vida fácil? Nós já falamos sobre isso. Uma pessoa que está fazendo algo bom, ela vive debaixo de muita pressão espiritual, externa, pressões internas, sentimentos difíceis de administrar. Por isso que uma igreja inteligente, ela entende o que significa alguém que produz algo bom, alguém que produz luz. Por isso que nós precisamos orar por essas pessoas. Precisamos orar por todas as pessoas, por todos os pastores, por todos os ministros, por todos os cantores ou ministros de músicas da igreja, as pessoas que estão trabalhando na igreja, porque essas pessoas estão produzindo luz. Elas estão produzindo coisas boas. Porque existem pressões, produzindo coisas boas e vivendo pressão. Pressão ministerial, pressão emocional, pressão espiritual, pressão das expectativas. Você fica naquela expectativa, então é pressão. Da mesma forma, a produção de luz de um lampião gera pressão. Então, olhando aí para a cúpula superior de ventilação, a gente vai saber quais são as representações e informações espirituais que essa cúpula nos passa. Vamos ver quais são as informações e as representações espirituais que a cúpula superior de ventilação nos passa. Número 1. Uma proteção, presta atenção. Nós temos um sistema, olhe para isso. Nós temos um sistema formado de várias peças, capaz de produzir luz. Falamos do tanque, que é a capacidade de produzir, né, por tempo. Nós temos aqui o vidro, que é o símbolo da transparência do caráter, que tem que estar limpo. Nós temos essas hastes de proteção, que é o sistema de proteção do vidro. Nós temos a alça,
que é a disposição para o ir, de onde Deus nos pega, para nos levar para iluminar. E nós temos essa cúpula superior, que promove um trabalho muito interessante. E quando você olha para ela, você pensa, esse é um sistema de proteção de todo o conjunto. Porque é aqui que sai a pressão. É daqui que sai a fumaça que vai para o céu. O resultado da queima sobe por aqui, que acessa o céu. Vocês estão entendendo? Por isso que essa peça é uma das peças mais importantes do lampião. E por isso ela está na parte superior. Então nós temos aqui um sistema de proteção que está no alto. Já captaram? Ela representa um sistema de proteção de todo um conjunto, um sistema que está no alto, está na parte superior. A cúpula superior de ventilação representa uma peça de sobrevivência da luz do lampião. Por isso que está instalada acima dele. É por isso que a cúpula de ventilação está na parte alta. Por isso nós temos que entender, da mesma forma, a nossa vida espiritual depende do que está sobre nós. Ok? A manutenção, a sobrevivência da nossa vida espiritual, que gera o fogo do poder e que ilumina, está no alto. Isso que representa. A nossa proteção vem do alto, é de Deus. Amém? Se você vive apenas do que está ao seu redor, você vai sufocar. Tem gente que quer sobreviver das coisas que estão ao redor. Das palavras das pessoas, dos elogios, das palmas, das considerações. Isso não mantém vida espiritual viva. Mas o que mantém vida espiritual viva é o que vem do alto. Por isso, se você vive apenas do que está ao seu redor, você sufoca. Mas, se você respira o que vem do alto, você permanece. Amém? Salmo 104, versículo 27, diz assim: todos esperam de ti, de Deus. Foi isso que o salmista disse. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Esconde o teu rosto, ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Por isso, o salmista está falando que nós dependemos totalmente do alto, de Deus. A posição mais alta determina a qualidade do ar. É a posição mais alta. O que você coloca como ponto mais alto da sua vida determina o fluxo da sua sobrevivência. Por isso que o poder, o sustento da nossa vida tem que vir do alto. Colossenses 3, versículo 2, diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Deus é o nosso sustento. Se você depender de coisas aqui embaixo, você não vai ficar vivo, não. Se você não colocar a sua esperança em Deus, você não sobrevive. Então você precisa confiar no Senhor. A segunda coisa que essa cúpula superior de ventilação representa é uma abertura necessária. Tem as aberturas que são previamente determinadas, o tamanho não pode ser grande ou pode ser muito pequena, tem que ser no tamanho certo. Abertura necessária, por isso que a cúpula superior de ventilação, ela é a parte aberta do lampião. É interessante, porque se ele for totalmente blindado, o que acontece com a chama? Não produz luz, ela apaga, porque a luz depende do oxigênio. Pega uma vela e cobre ela com um copo, a luz apaga.
À medida que você vai diminuindo o oxigênio da chama, ela vai apagando. Quando você vai adicionando oxigênio, ela vai aumentando. Se você colocar demais, ela apaga. Por isso que essa abertura bem calculada é necessária na nossa vida. Por mais perigosa que pode ser as aberturas que a gente dá, a gente precisa de dar. Tem gente que é fechado demais. A gente sabe que as aberturas, abrir, sabe? Tornar a nossa vida acessível é perigoso. Mas é necessário. Algumas pessoas se blindam, e quando se blindam, morrem. Porque não tem fôlego de vida, pessoas blindadas. Toda pessoa que está emocionalmente doente, espiritualmente doente, ela se blinda. Ela se fecha. Ela não tem acesso de entrada. Se não tem acesso de entrada, também não tem acesso de saída. Isso significa que o mal que está dentro de você não pula para fora. E às vezes o mal tem que ser lançado para fora, a gente tem que deixar sair. Não é fácil, é perigoso ter uma vida aberta, mas é necessário para a criação da chama. Porque blindagens criam a escuridão, impedem o fôlego espiritual. Quantos estão entendendo? As pessoas se fecham tanto que se apagam. Alguns se fecham tanto que morrem. Outras pessoas se abrem tanto que perdem a chama. Você já percebeu? Você não pode fechar demais, você não pode abrir demais, mas tem que estar aberto. É tão importante porque a cúpula, ela está ensinando sobre o equilíbrio. Essa abertura é uma abertura equilibrada. Precisamos ter uma abertura equilibrada. Nem muito fechado, nem muito aberto. É assim que funciona a cúpula de ventilação. Não seja tão fechado. Também não seja tão aberto. Peça a Deus para te dar sabedoria nisso. Já seria interessante você falar assim: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa calcular a minha abertura. Para que a minha chama não se apague por excesso de coisas que entram. E também não se apague porque o que está dentro, que precisa sair, eu fico retendo. Não é verdade? Por isso que é importante estar aberto. Amém? Terceira lição ou informação que essa cúpula superior nos passa é a realidade normal da fumaça. Talvez as pessoas vão olhar e vão dizer assim: não era bom ter fumaça. Não é bom ter fumaça. Fumaça é normal, é uma realidade. É um resíduo que está subindo em forma de gás, como resultado da queima. Não existe luz sem combustão, gente. Não tem. Algo tem que queimar. E não existe combustão sem resíduos. Por isso o que sobe é a fumaça. Porque se você queima para Deus, é normal haver, número 1, críticas. Se você queima para Deus, é normal haver desgaste. Se você queima para Deus, é normal haver incompreensões, cansaços e lágrimas invisíveis. São as fumaças. São as fumaças. A fumaça, ela tem uma relação muito boa com as lágrimas. É só você ficar diante da fumaça que você vai ver como que você chora. Porque é o resultado de algo que está sendo queimado dentro da gente para produzir luz para os povos. Todas essas coisas que eu disse, crítica, desgaste, incompreensão, cansaço, lágrimas, formam a fumaça. Que é o quê? O subproduto do sacrifício. Fumaça é subproduto do sacrifício. Crítica é subproduto do sacrifício. Desgaste, compreensão, cansaço e lágrima, subproduto do sacrifício. Amém?
Tudo isso forma fumaça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: todos, e também todos os que piamente, vida piedosa é vida espiritual, é vida com Deus. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Legal, né? É bom a gente levar esse texto para casa. Todos que querem viver uma vida espiritual firme com Deus vão padecer perseguições. Entende isso? É por isso que nós precisamos entender que a cúpula superior possui uma realidade normal de fumaça. A fumaça vai sair, que representa essas coisas. Quarto, o que essa cúpula pode representar? Um material de alta resistência. Altíssima resistência, né? A cúpula, ela é feita de um metal resistente, porque ela está na parte superior, ela suporta a maior carga de calor. E ela também sofre a ameaça da oxidação, por causa dos gases de combustão. Então, para isso não pode ser qualquer metal. Tem que ser um metal de alta resistência. Geralmente é usado o aço galvanizado, somente nessa parte superior. Para aguentar a carga, para aguentar as pressões, a ameaça da oxidação, a temperatura, porque a parte superior é a que mais sofre com a projeção da chama. Por isso que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 e 15, fala muito sobre o material de alta resistência, do que você é feito. Do que você é feito. Olha o que diz o texto: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeiro, feno e palha. Espera agora. Está falando sobre vários materiais, começando pelo mais precioso. Ouro, prata, vai descendo o valor e a resistência. Pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ok? São as obras espirituais que a gente produz. Versículo 13. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Do que você é feito, é o fogo que vai revelar. Agora imagina, nós falamos sobre ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Quando isso passa pelo fogo, você sabe qual que resiste mais. Quando fala-se de ouro, pedras preciosas, são obras feitas no Espírito. Sabe? Agora, obras feitas na carne é madeira, feno e palha. E é na hora do fogo que as nossas obras é revelada. Nós precisamos usar a inteligência. Pessoal, quando nós passamos pelo fogo, isso revela do que nós somos feitos. Quando o fogo vier para a sua vida, nós vamos ver qual é o seu valor. O que você produz? Você conhece as pessoas através disso. Eu continuo. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a sua obra é feita de palha, feno, madeira, pedras preciosas, prata ou ouro. Se for ouro, vai ficar mais purificado. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Se a sua estrutura for frágil, o calor da responsabilidade vai deformar você. É lógico. Coloca qualquer metal na cúpula, o fogo vai derreter, vai deformar. É automático. É um local de alta temperatura. Maturidade
é a resistência. A maturidade é a resistência térmica espiritual. Então, quando você passar pelo fogo, quando você passar pela dificuldade, se você for homem de Deus, se você for mulher de Deus, você vai ficar melhor. Mas se você não for, você vai derreter. Olhe para as pessoas que passam por lutas. Observa, umas desistem, outras estão buscando mais a Deus. Olha para as pessoas que estão queimando na provação. Umas estão de joelho, estão jejuando, orando, vindo na igreja. Outras estão desviando. Simplesmente a temperatura está revelando o tipo de material. Vamos entender? A cúpula revela também ciclos de entradas e saídas contínuas. É lógico, a lição aqui é clara. Tem oxigênio saindo, tem gases, fumaça, monóxido de carbono saindo, oxigênio entrando, oxigênio entra, sai fumaça, oxigênio entra, sai fumaça. Então a lição aqui é o seguinte: a vida espiritual não é apenas sobre o que entra, mas também sobre o que sai. Entende? Porque não é só entrar, né? Mas é ter a coragem de também deixar sair. É sobre isso. Gente espiritual tem que ter coragem de deixar entrar, mas tem que ter coragem de deixar sair. Se você retém, por exemplo, mágoas, se você retém orgulho, autossuficiência, você vai criar dentro de você uma fuligem. Fuligem espiritual que vai embaçar o vidro. É a lógica do texto. O seu testemunho vai ficar escuro. Não é porque falta fogo, é porque falta ventilação. É por isso. Falta oxigênio. Por isso você precisa de um canal aberto. Um canal aberto com a parte superior que representa o céu, para que o peso do que é humano suba e a leveza do que é divino desça. É importante. Ela tem furos inferiores e aberturas superiores. A fumaça sai por cima, o oxigênio entra por baixo. Quando a fumaça sai, ela cria um vácuo onde o oxigênio entra. É uma engenharia fantástica, né? E esse fluxo de entradas e saídas é a vida espiritual. A gente deixa entrar e a gente deixa sair. Às vezes as coisas entram sem a gente perceber. Mas não é porque a gente ficou ruim, porque a gente vacilou. E a gente tem que botar para sair. Amém? Ah, mas eu não consigo. Então, vai ficar ruim, vai morrer. Vai ficar abafado. Sexto. Ou sexta lição que essa cúpula superior nos dá. Uma dinâmica da renúncia e da renovação. Foi sobre isso que eu falei. É a fumaça que sai da ventilação e sobe ao céu quando você abre a sua ventilação espiritual. O que é isso? É a confissão. É a oração que está subindo. Essa é a representação. Quem não ora explode, irmão. Quem não confessa adoece. Quem não desabafa com Deus implode. É para cima que tem que ir os resíduos. É para Deus. É Ele que trata disso. O vácuo deixado pela fumaça que sai obriga o ar novo a entrar na base. É para cima que vai. Se você quer mais do Espírito Santo, então libere os resíduos de fumaça do seu coração. É importante. A santidade é isso. Esse fluxo contínuo de exposição
e renovação. A gente ora, fala com Deus. Está ruim, sobe fumaça. E o oxigênio entra. Fumaça sobe, você fala, você confessa, você ora, você fala com o Senhor. Senhor, não está legal, estou sofrendo. Aí a fumaça sobe, o oxigênio entra. Isso é vida espiritual. Exposição e renovação. Amém? E nós temos aqui algo fantástico, que representa a cúpula superior de ventilação. Um testemunho evidente. É um testemunho, porque a fumaça que sai não é desperdício. A fumaça que está saindo não significa que algo está sendo desperdiçado, mas é o testemunho de que algo está queimando dentro de você. Que existe fogo dentro de nós. Sacrifício, entrega, renúncia e serviço. É isso que está queimando. O sacrifício é algo que está sendo queimado sobre o altar. Entrega, renúncia, serviço é evidência. A fumaça é evidência de um trabalho que está sendo feito sobre o altar. Por fim, a cúpula de ventilação representa um respiro do céu, para não sufocar na terra. Por isso que essa abertura é a nossa conexão com o ar que vem de cima. Porque senão a gente vai sufocar na terra. Não adianta ter ministério, não adianta você ser bom no que você faz, não adianta você fazer sucesso. O importante é que você tenha algo em você que possa proteger a sua vida espiritual, que possa te dar sustentação, porque o sustento vem do alto, o sustento vem de Deus, o sustento vem do Senhor. Por isso que essa cúpula superior representa, número 1, uma proteção do alto. É um sistema de proteção do alto. Representa, número 2, uma abertura necessária. Que maturidade é essa, né? Você tem uma abertura necessária. Poxa vida, é melhor se fechar? É mais seguro? Não, é mortal. Se fechar é mortal. Você vai perceber que quando você se fecha, você começa a morrer. O seu fogo começa a apagar. Pessoas fechadas, fogo apagado, pessoas fechadas. As pessoas precisam ser abertas, se abrirem. Mas como? Nem tanto. Como faz isso? Equilíbrio. Equilíbrio, inteligência espiritual. Isso é importante. Terceiro, a fumaça é uma realidade natural. Porque se tem luz, tem combustão. Se tem combustão, tem resíduos. Porque você só queima para Deus quando acontece críticas, desgastes, incompreensões, cansaços, lágrimas. A gente fala isso toda hora para as pessoas, elas não entendem, né? As pessoas precisam ouvir a Bíblia. Às vezes vocês se sentem mal porque vocês estão sendo atacados, passam por momentos difíceis. É simplesmente porque vocês estão queimando para Deus. Lembra do pavio? O sacrifício de um pavio para ficar queimando o tempo todo. É um alto sacrifício do pavio. Para produzir fogo. Como é que você produz fogo sem sacrifício? Como é que você produz fogo sem desgaste? Não tem como. É Deus que nos sustenta. Então a fumaça é isso. É o subproduto do sacrifício, mas sobe para Deus. Não é verdade? E Deus recebe realmente toda essa fumaça que representa esse cansaço, esse desgaste, essas lágrimas. E o nosso material resistente. Nós somos resistentes porque nós estamos em cima. Nós somos resistentes porque a gente sofre o fogo abafado. Nós somos resistentes, Deus nos colocou como pessoas resistentes. Nós temos o poder de Deus, a proteção de Deus, porque Deus sabe o que nós temos que enfrentar como cristãos. Que não é fácil, né?
Talvez seria mais fácil parar de fazer coisas certas, parar de produzir coisas boas. Você quer parar de ser perseguido? Então pare de queimar. Pare de produzir luz, deixa a chama apagar. Acabou a perseguição. Acabou as críticas, acabou a dor, acabou o sofrimento, né? Mas se você quer ser relevante, se prepara. Essa é uma revelação forte. 2 Timóteo 3:12. Todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então vocês que são novos na fé, se preparem, tá? Vocês que são novos na fé, se preparem. Quando vocês começarem a fazer coisas para Deus, vocês começarem a ganhar almas, discipular pessoas, visitar enfermos, orar e as pessoas serem curadas, ver famílias restauradas, se preparem. Mas Deus vai fazer você ficar forte, resistente como aço, né? Você vai ser aquele aço galvanizado que aguenta a força da oxidação, aguenta a pressão daquela combustão, a temperatura do fogo, porque você foi projetado para isso. Você foi projetado e desenhado por Deus para isso. Assim como aquele que inventou o lampião fez com que a cúpula fosse feita de um material superior, você também é. Nós somos feitos de um material superior. Nós não temos estrutura frágil. Nós temos a responsabilidade de segurar o fogo de Deus aceso, para que o mundo continue a ser iluminado, que haja luz através da nossa vida. Onde a gente for vai ter luz. Qual família que você entrar vai ter luz. Onde você chegar vai ter luz. As coisas vão melhorar, porque você é o lampião de Deus. A sua maturidade é a resistência térmica espiritual. Ciclos de entradas e saídas contínuas. Deixa entrar, deixa sair, deixa entrar, deixa sair. Receba de Deus, né? Se entrar algo que não presta através de algumas pessoas, você bota para fora. Não segura essa onda não. Não segura desgosto, mágoa, orgulho, rancor. Joga para fora. Fala no que você sente, sabe? Porque você não pode ter resíduos acumulados. Vai entupir tudo por dentro. Então vai perder a ventilação, vai formar crosta. Então joga para fora. Se limpa, fala, não gostei, não estou bem com isso, sabe? Diga o que você acha que é certo. Não fica retendo coisas dentro de você, porque senão você vai sufocar. Você não vai conseguir mais respirar espiritualmente. A fuligem espiritual vai embaçar o seu vidro, vai fazer com que o seu testemunho fique fraco, escuro. Vai faltar fogo, vai faltar ventilação. Por isso, seja uma pessoa que recebe, mas também uma pessoa que libera. Amém? Dinâmica da renúncia e da renovação. A gente renuncia. A gente ora para não explodir, a gente confessa para não adoecer, a gente desabafa para não implodir para dentro. Porque quando você não desabafa com Deus, estoura tudo por dentro. Não é verdade? Oração e confissão traz renovação. Por isso que é através dessa fumaça que sobe que o Espírito entra e renova a gente. O seu testemunho é evidente. A fumaça que sai é o sinal de que algo está queimando ainda dentro de você. Algo está queimando ainda dentro de nós. A chama não foi apagada. O sacrifício está aí. A entrega é completa. A renúncia é evidente. O serviço é efetivo. A gente não para. A fumaça é o sinal de um trabalho que está sendo feito no altar. Quantos entendem isso? Por isso, respira no céu, para você não sufocar na terra. Quando você vê que a coisa está difícil, assim, olhando para os lados, olhe para Deus. Quando você não conseguir respirar assim ao seu redor, respira para o céu. Levanta a sua cabeça, porque esse negócio é muito mais sério do que a gente imagina. Igreja é uma coisa muito séria.
o que nós estamos fazendo é maior do que muita gente está entendendo. Por isso, os que não conseguem entender o que nós estamos fazendo, nós estamos rompendo as barreiras. Nós estamos rompendo as barreiras da religião. Nós estamos gerando um povo que não idolatra homens. Um povo que serve somente a Deus. Isso vai criar um déficit terrível financeiro para os manipuladores. Porque o povo que é inteligente não suporta gente enrolada, gente que manipula, gente que controla com conversa fiada. Nós vamos esvaziar todos os auditórios onde tiver manipulador e gente que só gosta de dinheiro. E está vindo uns por aí, tá? Fique esperto, porque o negócio é fazer o arrastão, fazendo com que o povo seja massa de manobra e trata como gado. Você não deve cobrar para pregar a palavra de Deus, porque você não pode cobrar por aquilo que você recebeu de graça. Você recebeu de graça. Quem é que você pagou pelo que você sabe? Você pagou pela unção que você tem. Então não cobre, dê de graça. Faça como Jesus. Jesus dava de graça e ainda curava os enfermos e dava água e pão e milagres. Jesus nos pediu que nós imitássemos a Ele. Ele falou: aprendei de mim. E nós estamos aprendendo com quem? Com as estrelas, com os manipuladores, os controladores, os gurus espirituais. Vamos acabar com essa raça, tá certo? Vamos acabar com isso. Vamos ter igrejas fortes e vamos vencer e colocar a cruz de Jesus de pé numa cidade imoral, idólatra, enrolada, suja, onde as igrejas são mirradas. A cruz de Jesus vai ficar de pé. E que isso comece com você. Com você. Toda a humilhação que as igrejas passaram, nós não vamos dar esse gostinho, não. Nós não vamos dar esse gostinho, porque cristão vai ter que ser respeitado nessa cidade. Prefeito vai ter que honrar cristão. Tá certo? Vai ser uma honra para qualquer prefeito, qualquer político pisar nos atos de Deus. Porque aqui quem manda é Deus. E Deus nos abençoe. Obrigado por atravessar essa jornada junto comigo. Nos preparemos para a próxima em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos, querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos. Te bendizemos o teu sagrado nome. Nos deixe sempre dar a contribuição necessária para o teu reino. Nos deixe participar da grande obra que o Senhor está fazendo. Não nos deixe de fora. Nós sabemos que isso é maior do que nós, Senhor. E nós somos gratos porque o Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu este povo para a tão grande obra que o Senhor tem para fazer neste lugar. Por isso, em nome de Jesus, nos fortaleça, Pai. Nos forme como um lampião, a revelação do lampião. Senhor, que o nosso vidro seja limpo e transparente. Que as nossas hastes, Senhor, sejam fortes, Senhor. Que as nossas alças estejam disponíveis. Que o nosso tanque seja capacitado para queimar. Que o nosso pavio seja um pavio de entrega, Senhor. Que a nossa cúpula seja a nossa sobrevivência, respirando o oxigênio que vem do alto, para que o nosso fôlego seja mantido e a nossa luz permaneça acesa. Derrama sobre nós essa unção, derrama sobre nós a sabedoria que vem do alto, para que sejamos imbatíveis, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em Ti nós somos mais que vencedores. Dê sabedoria para o Teu povo, dê inteligência para o Teu povo, dê ousadia, força e coragem para suportar o fogo, para suportar as fumaças, porque é sinal de que nós estamos queimando para o Senhor, é sinal de que algo em nós ainda queima, que é o fogo do Teu Espírito. Enquanto houver fogo em nós, haverá fumaça, haverá pressão,
haverá quantas coisas, ventos, mas o vidro está ali para reter. A chama nunca vai apagar, o fogo arderá sobre o altar e nunca apagará. Esta unção de poder, esta unção de autoridade nós recebemos hoje, em nome de Jesus, a nós e aos nossos filhos, a nós e aos nossos filhos, a nós e aos nossos filhos. Nós selamos esse momento com poder, autoridade e iluminação. Não haverá apagão, não haverá escuridão. Onde nós estivermos haverá luz. Onde nós formos nós diremos: haja luz nesse casamento, haja luz nessa empresa, haja luz nessa família, haja luz nessa igreja. Onde tiver os nossos pés, a coisa terá que funcionar, porque nós somos a luz de Deus. Não se pode esconder um lampião que ilumina debaixo de um alqueire. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma rocha, sobre uma montanha. Sobre as montanhas dessa cidade estão obras legalistas. Vocês entendem o que eu estou falando? Sobre as montanhas dessa cidade existem obras legalistas. Mas sobre uma montanha dessa cidade, haverá um altar para o Senhor. Numa parte alta dessa cidade, porque essa foi a palavra que Deus deu há muitos anos. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E é sobre uma montanha que nós regeremos. É sobre um alto monte que nós vamos emanar poder para desfazer os principados e potestades. No nome precioso de Jesus, nós vamos reconfigurar o céu dessa cidade. Nós vamos reconfigurar o céu dessa cidade, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra? Amém. Que a graça de Deus, a unção poderosa do Espírito Santo, o amor de Cristo esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Vamos com Deus.